Muito bem, meus irmãos, hoje nós daremos sequência ao nosso estudo sobre a vida cristã no lar. Tá lá. Então, nós já tratamos domingo passado sobre o papel da mulher, né, a submissão. Vimos isso por 2 domingos. E hoje nós trataremos sobre o papel do homem, a liderança masculina. E por isso que o título é Liderança Amorosa, a ordem de Cristo para o marido exercer sua autoridade no lar. Tá? É o capítulo 7 do nosso livrinho. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Em Efésios 5, o verso 25, que é o texto base do nosso estudo. Efésios 5, 25, diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, na semana passada, nas 2 últimas semanas, nós tratamos sobre o dever da esposa, a ordem bíblica que foi dada às mulheres, sede submissas ao próprio marido, como a igreja é submissa a Cristo. E nós vimos que a submissão, na verdade, é um dever que foi dado pelo Senhor às mulheres de auxiliar seus maridos a cumprir o dever que lhes foi dado. Qual é o dever do homem? Qual foi a atribuição que Deus deu ao homem no que diz respeito ao casamento? A atribuição foi essa: amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. Então, quando as mulheres exercem a submissão, elas auxiliam seu marido a amá-las, assim como Cristo, né, ama a sua igreja. Pode passar, Otávio? Pode ir. Mais um. Aí. Então, olha, muitas mulheres pensam que o dever da submissão é pesado demais. E isso tem provocado desencorajamento e até desobediência à palavra do Senhor. Só que a Bíblia contrapõe esse pensamento exatamente enfatizando o dever do marido. Ele deve, o marido deve ser um exemplo da autoridade de Cristo no lar. Então, veja como o Senhor faz as coisas de uma forma perfeita. A ordem foi dada para as mulheres serem submissas aos seus maridos. E lógico, se não for bem compreendido esse princípio, então não será também bem executado. Só que logo em seguida, no verso 25, o apóstolo Paulo contrapõe o pensamento de muitas mulheres de achar que a submissão é algo extremamente pesado, impraticável. E então ele contrapõe esse pensamento enfatizando o dever do marido. Os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. No mundo antigo, nos dias de Paulo, a ordem para um marido amar sua mulher, isso era a coisa mais absurda que podia ser dito. Tá? O mundo ocidental só conhece respeito e amor do homem para com a mulher por causa do cristianismo, por causa do evangelho. Mas o mundo antigo, na Grécia, Roma, fora de Israel, as esposas, elas eram tratadas como sendo um objeto que perpetuava a continuidade da família ou do nome. Então, quando Paulo disse aos Efésios que era uma igreja majoritariamente de gentios,
Gentio é quem não é nascido em Israel, né? Naquela época. Hoje não tem mais gentio e judeu, que até mesmo os judeus já estão mesclados. Mas quando Paulo disse aos gentios, maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja, de fato ele não apenas traz o dever que o Senhor deu ao homem de ser o cabeça do lar, como essa frase ela contrapõe o pensamento mundano da submissão como sendo uma coisa impraticável ou irreal. Porque naqueles dias, um marido amar a sua mulher era irreal. Nos livros de história conta que os romanos também tinham essa prática, mas é mais os romanos. Os romanos tinham a esposa oficial para a geração de filhos, a oficial. As mulheres, as demais outras, para o prazer. E os meninos para se divertir. Entendeu? Porque se hoje a gente acha que o homossexualismo é muito, é só ler sobre a Grécia e Roma que vocês vão ver a desgraça que era. Então, o que Paulo está mostrando é que o Evangelho, ele sempre vai na contramão do mundo, e não importa qual seja o pensamento vigente do mundo naquele momento. A vontade do Senhor não se curva à vontade dos homens. E então ele enfatiza o dever do marido de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, tá? Então, se as irmãs acham que ser submissa ao seu marido é uma coisa pesada, vamos pensar sobre isso, tá? E eu quero colocar isso a fim exatamente de estimulá-las. Então, veja. O dever da esposa, né, o dever da submissão da esposa é fundamentado na submissão da igreja, enquanto o dever do governo dado ao marido é fundamentado no governo de Cristo. Então prestem atenção. A submissão da mulher, ela é apresentada em Efésios como tendo seu paralelo, né, a submissão da igreja. E o dever do marido de governar tem seu paralelo Cristo governando a igreja. Cristo e a igreja, qual deles é perfeito? Cristo. Cristo é perfeito. Muito bom. Então, significa dizer que o nível do governo que os maridos devem exercer em suas casas é extremamente alto. Alto ao ponto da perfeição de Cristo. Mas agora vamos pensar na submissão das irmãs. A igreja é submissa a Cristo perfeitamente na terra? Não. Entenderam a graciosidade de Deus? Então o Senhor graciosamente atribuiu aos homens uma tarefa excelente, mas uma tarefa gigantesca. Muito bem. Então, a submissão da igreja, por melhor que seja, nunca será perfeita nesta terra. Mas o governo amoroso de Cristo é eternamente perfeito. Portanto, o dever do marido é incomparavelmente maior do que o da esposa. E ainda é dado para seres humanos fracos e pecadores, né? Foi dado a nós, mesmo sendo nós homens fracos e pecadores. Bom, isso significa que os maridos são incapazes de cumprirem esse mandamento completamente. Por isso que as irmãs devem amar e orar pelos seus maridos, para que estes cumpram o seu dever. Então, notem que há um fechamento de ambas as partes, para que haja um todo. O Senhor atribuiu aos homens o dever de amar as esposas como Cristo ama a igreja. Então, o dever de amar a esposa significa dizer que os maridos devem ser exemplos da autoridade, do amor e da liderança de Cristo no lar. Cristo é perfeito, nós não somos. Em contrapartida, exatamente para nos auxiliar, ainda que nós não cumpramos esse dever completamente, perfeitamente, mas para nos auxiliar, o Senhor deu às mulheres.
elas receberam a tarefa de serem auxiliadoras, submissas. O que significa submissão? Viver, amar, né? Amar o marido a ponto de viver para ele. Lembra da definição? Amar o marido a ponto de viver para ele? Bom, esse viver para ele é exatamente contribuir para que ele cumpra o seu papel. Qual é o papel do marido? Amar a esposa de uma forma completa e perfeita, mesmo sendo ele incompleto e imperfeito. Entenderam a lógica do Senhor? Então, quando uma esposa, por exemplo, não age no cumprimento do seu dever, ao contrário de fazer bem a si mesma, ela faz mal a si mesma, porque ela não ajuda a pessoa que foi ordenada para amá-la. E ainda comete um pecado, não é? Que é desobedecer o Senhor. E quando o marido não cumpre o dever de amar a esposa como Cristo ama a igreja, então esse marido peca contra a sua esposa, peca contra si mesmo e peca contra o Senhor. Então aí já são 3 pecados, tá? Vamos explorar um pouquinho mais essa questão. Pode passar, Otávio, por favor. Mais um. Aí. Então veja. Quando dizemos que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, então muitos homens também dizem o seguinte: essa é uma tarefa pesada demais. E é verdade, essa é uma tarefa extremamente pesada. É por isso que para o exercício desse dever ou o cumprimento desse dever, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É somente quando o Espírito Santo que habita em nós, operando no coração e na vida do marido, é que o marido está capacitado a se aproximar dessa liderança amorosa que o Senhor exerce sobre a sua igreja. Então, como o estudo é para os homens, as irmãs estão ouvindo, serve para elas também, no sentido de que elas vão saber em que momento e como elas auxiliarão seus maridos a cumprirem seus deveres, né? Seu dever. Então, irmãs, se vocês não orarem para que o Espírito capacite seus maridos a amarem vocês, ele não vai amar vocês. Ele pode pagar as contas, ele pode botar comida na mesa, ele pode garantir o teto, mas isso não é amor, segundo a Escritura. É uma parte de algumas coisas que compete a ele. Então, mulheres, orem pelos seus maridos. Não orem apenas pela saúde deles, não orem apenas pelo trabalho deles, mas ore para que o Espírito incline o coração deles a amar vocês segundo a palavra. Tá? Vocês precisam aprender, se não fazem, a orar pelos maridos, para que o Espírito incline cada um deles, a fim de que eles cumpram esse dever. Falando aos homens, a liderança masculina, né, o governo do lar, o amor que o marido deve tributar à sua esposa, ele não começa com as flores dadas à esposa. Ele começa com os joelhos dobrados, né? Começa com oração, para que o Espírito dê a você, homem, entendimento, sabedoria, maturidade para executar o dever que lhe foi atribuído. Quando o Espírito nos inclina, o Espírito fará com que nós imitemos a Cristo em nosso modo de viver, de forma que nós, os homens, só poderemos verdadeiramente amar nossas mulheres quando cultivarmos uma maior comunhão com o Espírito Santo. Lembrem-se disso. Uma vez eu tive que aconselhar um casal e um dos problemas
né? Eles estavam com uma dificuldade lá na questão do sexo. E então eu descobri que uma das razões para essa dificuldade era a desconfiança. Ainda que não tivesse acontecido nenhum tipo de traição nem nada, né? Então eu disse ao marido. Ele reclamava dela e ela dele, então eu disse a ele, olha, é seu dever construir a confiança no coração dela. Aí ele disse assim, mas eu nunca fiz nada. Eu disse, pois é, o fato de não fazer nada já é um problema. Lógico que eu entendi, estava se referindo a nunca ter feito nada, nem dar motivos. Mas eu disse a ele, olha, uma das coisas que mais traz segurança ao coração de uma mulher é quando ela conhece a piedade do seu marido. Quando ela sabe que o seu marido é um homem piedoso, ainda que seja um pecador, suscetível a tentações. Mas quando ela sabe que o seu marido é um homem piedoso, ou seja, não é uma pessoa que anda vulnerável no mundo, mas é uma pessoa que anda armada, né, para enfrentar as tentações. Isso traz segurança a uma mulher. Então, os maridos devem promover uma vida de comunhão, de devoção, a fim exatamente de aprenderem a amar suas esposas. Sem comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito, vai ter tudo menos essa liderança amorosa que a palavra exige de nós. Ok? Então, os maridos têm que orar por suas mulheres. Orar no sentido de que o Senhor dê a vocês capacidade para conhecer, para entendê-la e para executar na vida delas uma liderança que seja dirigida pela palavra. Pode passar, Otávio. Aí. Então, vejam. A autoridade de Cristo no lar, ela está centrada no marido. Então, o Senhor Jesus, ele exerce a sua autoridade nos nossos lares por meio do seu enviado, que é o homem. Esse é o cabeça. O homem é, então, esse embaixador de Cristo para exercer a autoridade divina no lar. Portanto, se os maridos se furtarem de serem bons embaixadores de Cristo, então eles estão prejudicando a obra de Cristo dentro do lar. E aí percebam que tudo que nós fazemos no casamento tem aquele efeito bumerangue, né? Vai e volta. Então, se os maridos não exercem a liderança bíblica no lar, isso fará com que ele também experimente diversos tipos de aflição dentro do lar. Por quê? Porque ele não é ou não está sendo um bom embaixador de Cristo no seu lar. Assim como na igreja a autoridade de Cristo ela é centrada, não é? Por meio dos seus enviados, os seus embaixadores, os seus ministros, no lar a autoridade é centrada no marido. É por meio do marido que o Senhor dirige, governa e instrui as famílias que pertencem a ele. Então, os maridos precisam aprender a serem bons embaixadores de Cristo, tá? Bom, a responsabilidade então do marido é exercer essa autoridade que lhe foi confiada de um modo que honre ao próprio Cristo. Então percebam o seguinte, a autoridade que o marido exerce no lar não é própria dele, tá? Não é dele, é uma autoridade que é conferida. Ela pertence a um único homem que é Cristo e este confere a outros homens para que estes homens, então, dirijam os seus lares segundo ele mesmo, o Senhor Jesus. Dá para entender? Então, quando nós, os homens, às vezes, queremos arrogantemente pleitear o exercício da nossa autoridade, fundamentado na nossa força, isso é o oposto do que Cristo faz na igreja e é uma atitude anticristã. Por uma razão óbvia. A autoridade que nós temos, ela é uma autoridade derivada. Pertence a alguém, a um único homem, e ela é conferida, dada aos homens. Entenderam? Bom, então,
No exercício dessa autoridade no lar, nós, os maridos, precisamos então lembrar a todo momento que eu prestarei contas àquele que possui o verdadeiro poder e a autoridade, que é Cristo. Eu prestarei contas a Ele acerca de como eu tenho desempenhado essa tarefa, de como eu tenho desempenhado o meu dever. Então, preste atenção no detalhe. Isso vale para todos os homens. Pastor, e o marido que é incrédulo? Ele tem o dever. Mas ele não tem o espírito. Infelizmente, isso faz parte de uma das facetas da queda. Mas ele tem o dever. Então, nos céus, do mesmo jeito que o Senhor cobrará dos crentes, também cobrará dos descrentes. O que fizeste com a autoridade que eu lhe conferi? Tá? O Senhor nunca vai chegar para uma mãe e vai dizer assim, olha, por que que o teu filho não me conheceu? Mas o Senhor vai chegar para todos nós os homens e vai dizer, por que que o teu filho não me conheceu? Vocês terem uma noção, nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 4, Paulo vai dizer assim, né? Efésios 6, 4, Paulo diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, correto? Essa palavra paz em Efésios 6, 4, ela não é paz no sentido de pai e mãe. Ela é paz apenas no sentido masculino. Ele está falando apenas para os homens. Então, o dever, a responsabilidade para com o nosso lar é dada unicamente a nós, como também é dado unicamente às mulheres o dever do auxílio. Tá? Eu sei que estas coisas podem parecer extremamente pesadas, e elas são, mas isso é apenas para nos levar aos pés de Cristo. O peso do dever nos mostra a sua dignidade, nos mostra a nossa incapacidade e deve nos conduzir a Cristo. Então, os maridos não podem exercer a liderança sem dependência de Cristo, assim como as mulheres não podem exercer a submissão sem confiar em Deus como seu Pai, sem confiar na sua palavra. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos ver como é que funciona o exercício dessa autoridade na prática, tá? Eu não vou discorrer muito aqui, porque os homens da igreja estão estudando um livro. É esse aqui, o Homem Bíblico. E aqui nós trataremos sobre liderança, tá? E vamos tratar sobre esse assunto também. Então, não vou discorrer muito aqui, tá? Mas vamos lá. Pode passar, Otávio, por favor. Próximo. Aí. Então, vamos, como começa ou como é exercido essa liderança do marido? Notem que no verso 22, quando Paulo deu a ordem, né, às mulheres, sede submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, no verso 23 ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, ser cabeça significa ser o líder, liderar a casa. E liderar exige que se conheça tudo o que acontece no lar. Eu não sei aqui, mas quando eu estava na Bahia, então eu tinha um bom trânsito lá em algumas escolas e o pessoal sempre me pedia para dar uma palavra para os pais, nos momentos específicos ao longo do ano. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. E aí eu perguntava, qual é o tema, o assunto? Não, fala sobre os pais participarem da vida dos filhos. Era sempre assim. Eu tinha que tratar disso. Então, note. Um marido não poderá ser um bom líder enquanto ele não conhecer tudo o que acontece no seu lar, para dar as devidas orientações, direções e assim por diante. Opa, ele é o cabeça e não o cabeço. Foi mal. E tem um erro aqui.
Eu corrigi para mim aqui. Corrige aí, Otávio, para mim, por favor. Então, quando o Paulo disse que o marido é o cabeça, significa dizer que ele é o líder da casa. Ele é aquele que dirige as coisas. E liderar exige que se conheça o que acontece no lar. A maioria das mulheres reclama que os maridos não participam da vida doméstica, né? E não é no sentido de não fazer as coisas, é no sentido de não dar atenção, de não saber como se faz, de não conhecer a realidade da situação. Então, para nós, os homens, nós só poderemos liderar os nossos lares se nós conhecermos bem o que acontece no nosso lar, tá? Então, ele é o cabeça de todos que vivem naquela casa, foi o que disse o apóstolo Paulo às mulheres. Então, marido, dedique-se a conhecer a sua casa. Dedique-se a conhecer o que acontece na sua casa, como acontecem as coisas no seu lar. E assim você vai poder liderar melhor a sua casa, tá? Maridos que são ausentes do funcionamento do lar, eles não podem liderar bem as suas esposas nem os seus filhos. É bem verdade que nos nossos dias é mais complicado essa questão de conhecer, porque são longas jornadas de trabalho, o pessoal às vezes tem que se deslocar 1, 2 horas para trabalhar e etc. Tem várias ocupações, mas a ordem é a mesma. Então, nós temos que arranjar um tempinho para conhecer os nossos lares. Então, converse com sua esposa sobre o que acontece na casa, sobre como acontece, como é feito, onde você pode contribuir, aonde ela precisa de ajuda, e assim você vai conhecer o seu lar para melhor orientá-lo. Segundo, pode passar, Otávio, por favor. Aí. Segundo, como já vimos em Provérbios 31, do verso 10 até o verso 30, um líder sabe usar os talentos e os dons da sua esposa. Então, os maridos precisam, quando eles conhecem suas casas, conhecem suas esposas, eles conhecem também as habilidades que elas têm. Então, ele atribui tarefas, ele atribui responsabilidades, ele atribui afazeres. E isso fará com que elas desempenhem estas tarefas e cresçam nos seus dons, cresçam nas suas habilidades, tá? Um bom líder não é aquele que faz tudo. Um bom líder é aquele que sabe tudo o que acontece ali, no lugar onde ele tem a atribuição de dirigir, e ele também conhece os talentos, as possibilidades, né, que cada uma das pessoas que foram confiadas aos cuidados dele, ele conhece o que elas sabem fazer. Então, muitos maridos impedem que suas esposas exerçam seus talentos porque não as conhece bem. E por isso não lhes atribui as atividades e as tarefas que deveriam atribuir. Então, marido, conduza sua mulher na direção que melhor faça que elas frutifiquem, tá? Então, conduza as suas esposas, conheçam os talentos, as possibilidades, as habilidades que ela possui. O marido deve conhecer a capacidade da sua esposa e estimulá-la a glorificar a Deus na utilização desses talentos. Provérbios 18, 22 trata sobre isso. Então, maridos, conheçam estas coisas acerca delas e as estimulem para o exercício de todo esse potencial que elas têm, e tudo isso visando a glória do Senhor. O Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Por que Provérbios diz isso? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Significa dizer que esse homem casou com uma mulher crente, e significa dizer que esse homem casou com uma mulher que tinha muitos talentos, e ele os conhece. E esses talentos são usados para a glória de Deus, para o bom andamento da casa.
e isso se traduz em honra que ele mesmo, marido, começa a usufruir diante da sociedade, como nós vimos lá em Provérbios 31, ok? Então, a esposa não é um fardo para se carregar ao longo da vida, mas uma auxiliadora sensacional, é o que diz a Escritura. Então, os homens precisam entender isso, eles não carregam suas esposas. Na verdade, eles vivem com auxiliadoras que são fantásticas e que foi dada a ele pelo Senhor. Beleza? Terceiro, pode ir lá, Otávio. Por favor. Bom, aqui eu já antecipei, né? Um bom líder não faz tudo sozinho. Então, veja, muitos maridos pecam porque eles querem cuidar das finanças, cuidar da educação dos filhos, cuidar de não sei o que mais lá, cuidar de outras coisas, tudo sozinho. Ele não consegue compartilhar ou confiar na sua esposa. Isso é um erro, tá? Os maridos devem atribuir essas tarefas às suas mulheres, à sua esposa, tá? E como ele é aquele que supervisiona, que está liderando, ele vai poder corrigir ou mudar algo quando necessário. Quando ele perceber que tem algo errado, então é seu dever mudar e corrigir, tá bom? Então, os maridos precisam atribuir, então, as tarefas segundo as habilidades das suas esposas, tá? Então, marido, converse com a sua esposa sobre o que acontece no lar, converse com ela sobre como vocês vão poder tomar decisões, converse com ela sobre como ela pode contribuir, converse com ela sobre tudo aquilo que é necessário no lar. Agora lembre-se, a última palavra é sua, então busque conhecer bem a sua casa, tá? Não conheça a sua casa de modo superficial, mas conheça de um modo extremamente profundo, ok? Então, os homens precisam se atentar a este detalhe. Quarto lugar. Beleza. Quarto lugar. Cuidar para que sua família receba o melhor tratamento. Então, bem-estar físico, alimentação, roupa, moradia e etc. Então, veja. Isso é um dever dos homens, tá? Cuidar para que sua esposa e seus filhos recebam, né, o melhor tratamento. O melhor tratamento não é aquele que é ditado pelo mundo, tá? O melhor tratamento é aquele que é possível e que é bíblico. E então ele deve ser dado. Paulo nos diz que se nós temos comida e roupa, devemos estar contentes. Então, não é responsabilidade dos homens promover uma casa gigantesca para as mulheres, mas é responsabilidade deles promover uma casa para elas. Não é responsabilidade dos homens promover um cruzeiro para as esposas, mas é dever deles conceder momentos de descanso a elas. Então, essa é a diferença. Não é responsabilidade dos homens promover que suas esposas estejam vestidas com os vestidos mais caros do mundo, mas é dever deles prover aquilo que é necessário para que elas andem bem vestidas e de forma modesta. Então, é um dever dos homens promover nesse aspecto aquilo que estiver em sua condição e o que for, né, o melhor para eles, tá? Então, o melhor tratamento deve ser dado, tá bom? Hoje, nesse aspecto aqui, nós temos um problema na sociedade dentro da igreja. Primeiro, os homens estão crescendo sem essa responsabilidade. Então, isso começou há muito tempo atrás, né? Que os filmes passavam momentos, algumas cenas assim, de forma muito engraçadinha, né? Vamos pagar a conta e dividir a conta, o namorado e a namorada, sei lá. Aquilo parecia algo fantástico e moderno, mas aquilo estava quebrando um princípio, tá? Princípio de responsabilidade. Se eu quero que a Neuma pague uma conta, eu dou o dinheiro para ela, aí ela paga. Funciona assim, né? Mas não o contrário. Por que esse princípio tem sido quebrado?
os rapazes estão crescendo, se preparando para casar, com o conceito de que não possui esse dever, essa responsabilidade. Então, eles estão devagarzinho construindo um edifício chamado egoísmo. Então, é o meu trabalho, é o meu salário, é o meu suor, entende? São os meus sonhos. Por outro lado, os homens também estão sendo treinados, né, a exigir das mulheres uma contrapartida na manutenção da casa. Então, quando a esposa não fornece essa contrapartida, o pessoal se sente frustrado, se sente amargurado, aí a esposa começa a se cobrar, se sente mal. Por quê? Porque ela não dá a contrapartida que deveria dar. E então começam as discussões, depois as brigas, e aí o divórcio sob a alegação de que acabou o amor. Em linhas gerais tem sido assim. Então, o princípio bíblico não é esse. Nós já vimos que a mulher pode e deve exercer suas tarefas, seus talentos, mesmo aqueles que envolvam a questão de trabalho e ganho fora de casa. Mas o dever, a responsabilidade para conceder o melhor tratamento compete ao homem. Então não tem essa história de dividir responsabilidade. É algo que compete apenas a ele. Então, os homens precisam, no caso dos nossos filhos, eles precisam ser treinados a serem pessoas dispostas a se sacrificar pelas suas famílias. Esse princípio do dever concedido aos homens, de promover o bem-estar físico da sua família, isso exige sacrifício. Então, os homens precisam aprender a se sacrificarem por suas famílias, assim como Cristo se sacrificou pela sua igreja, tá? O sacrifício não exclui a cooperação da esposa e dos filhos, por exemplo. Mas o sacrifício exige que um seja o responsável e que esse um se sacrifique. É isso que tem que ficar bem claro para nós, tá bom? Então, para quem tem filho homem, precisa começar a ensinar esse menino, né, que entre pagar as contas e comprar o álbum da Copa do Mundo agora, ele tem que preferir pagar as contas e fazer isso com alegria, tá? E se sobrar umas moedinhas, compra o álbum? Não, porque amanhã pode ser que precise dessas moedinhas. É a vida. Não é assim que a gente faz? Mas é assim que tem que ser, né? Tem 5 anos que eu não compro um sapato, porque eu tenho 3 para botar pé, né? Botar sapato em pé. Então funciona assim a vida, tá? Bom, o segundo aspecto de promover o melhor tratamento agora é o bem-estar espiritual. E essa é a parte também mais complicada. E não se engane, uma coisa está ligada à outra. Porque os homens estão crescendo sem o dever do sacrifício, eles também não se sacrificarão na área espiritual. Culto doméstico. Os homens vão ser falhos no culto doméstico. Tá? Muito falhos. Essa é uma área que está quase que morrendo, asfixiada na igreja. Os homens não conduzem suas famílias no culto doméstico. Aí entra a seguinte questão, né? Eu trabalho demais. É verdade. Mas se o chefe pedir para a gente fazer meia hora extra, ninguém vai dizer para ele isso. Por que dizemos para Deus, Senhor, eu vou negligenciar o meu dever porque eu trabalho demais? Alguém faz isso? Pelo menos eu nunca vi fazer. Aí os homens chegam cansados dos seus afazeres, né? E eles querem um momentinho de descanso. E é lícito. Só que o dever me exige sacrifício. Então eu preciso me sacrificar mais um pouquinho para alimentar espiritualmente minha esposa e meus filhos. Não é assim que nós fazemos? Um filho está doente, você está quase morrendo de sono, e por que você ainda continua o resto da noite acordado? Porque está se sacrificando.
funciona assim. Então, isso é uma responsabilidade dos homens, promover o melhor tratamento espiritual para as suas famílias. Então, maridos, fiquem atentos acerca do culto doméstico. Pastor, eu não sei como funciona. É fácil, compre um livro. Eu não sei ler, então me procure que eu ensino. Mas não deve haver oposição ao cuidado espiritual no lar. Frequência da família às atividades da igreja. Vira e mexe, pelo menos é o que mais eu ouço, e não somente eu. Quem é que mais se preocupa com a frequência na igreja? As esposas ou os maridos? Eu vou ser bem generoso. Vamos botar os maridos no número 1 e esposa número 2. Quem acha que é o número 1 que se preocupa mais com a frequência? Levante a mão. Você está julgando em partido próprio, né? Tá. Vou considerar o seu voto, para não dizer que eu não sou misericordioso. Então, o Luiz disse que é os homens, eles que mais se preocupam com a frequência da igreja. E quem é que acha que é a mulher? Eu acho que... Hã? Dona Teresa está levantando as duas mãos e os dois pés ainda para dizer que é as mulheres. Mas veja, os esposos, infelizmente, não se preocupam com a frequência de suas famílias à igreja. Porque isso é um reflexo de não se sacrificar por elas, de não dar atenção, não somente às esposas, aos filhos, né, de não dar a devida atenção às almas. Nós estamos vivendo tempos onde nunca foi muito diferente, mas agora está mais acentuado. Nós estamos vivendo um tempo onde a concepção do ser humano e da vida é extremamente material e mecânico. E isso dentro do lar também. Então o que acontece? Não, na próxima semana nós vamos à igreja, então não precisa ir hoje, por exemplo. Né? Vai ter um estudo, um acampamento, sei lá, qualquer coisa aí para crianças. Não, vamos fazer outra coisa. Não dá devida importância para o cuidado da alma dos filhos e da esposa. Aí, quando a criança, vamos supor a criança, né, que geralmente é o que acontece. Quando a criança cresce que não quer ir à igreja, os pais colocam a culpa em quem? Adivinha? Não, na igreja, que a igreja não tem programação para isso, não tem programação para aquilo. Ora, às vezes passaram-se 15 anos com atividades e eles não deu a devida atenção. Luiz fica beliscando o menino. Vamos lá. Então, maridos, é dever de vocês a frequência da sua família na igreja, tá? Então, ore por isso e zele por isso. Também é dever dos maridos zelar pelo testemunho interno, dentro do lar, e externo, fora do lar, tá? Se o esposo é o líder e ele ama a família como Cristo ama a igreja, é dever dele ele dar bom testemunho dentro de casa. É dever dele zelar pelo bom testemunho dentro de casa pelos integrantes da família. E é dever dele zelar pelo bom testemunho fora de casa, pelos integrantes da família. Então, quando nossos filhos ou nossa esposa, por exemplo, comete algum deslize dentro de casa, é nosso dever cuidar daquela questão e pastorear naquela questão. Quando isso é fora de casa, também é nosso dever tratar dessas coisas. Os maridos não podem se fazer de indiferentes, tá? Com o testemunho que é dado dentro e fora do seu lar. Beleza? Sobre essa questão do testemunho, eu vou contar um exemplo. Tem um colega, um pastor em São Paulo, muita gente boa. Ele tem 3 filhas.
e uma é adotada. Ele criou ambas da mesma forma, não é? Mas a filha que foi adotada, quando chegou mais ou menos... quando chegou 18 anos, ela disse assim, pai, eu não quero mais ir à igreja. E aí ele continuou insistindo com ela por um período. Aí ela ia esporadicamente, mas não queria mais ir com ele. Então, chegou um momento que ele disse assim, olha, na nossa casa tem uma regra. Todos os domingos nós iremos à igreja. Então você tem a liberdade de não ir à igreja quando não estiver mais dentro da nossa casa. Aí ela tinha uns 19 anos, já estava fazendo estágio e ele ajudou ela a mobiliar lá uma kitnet, ela foi morar fora. Aí no presbitério, numa reunião, nós conversando, ele falou isso. Eu disse, rapaz, tá perfeito, biblicamente é o seu dever. Ele disse, não, é a primeira pessoa que me fala isso, porque todos os outros me condenam. Eu disse, pois é, eles condenam porque eles não estão examinando as coisas segundo a Escritura. Eles estão examinando as coisas segundo as paixões do coração. Só que a ordem para dirigir o lar não foi dada pelas paixões do coração, foi dada pela palavra. Então, ele mantém o mesmo relacionamento com a filha, a menina visita eles de tempos em tempos, ele já instruiu, passaram-se 19 anos de instrução, ele tem que confiar na instrução que deu, e ela não quis ir à igreja. Não tem problema. Então você vai ficar fora da nossa casa, porque aqui dentro tem uma regra. Na minha casa, uma vez eu chamei os meus pais e disse, olha, esse tipo de coisa está errado. Aí minha mãe perguntou, o que é que eu faço? Mande embora. Mas é seu sobrinho. E qual é o problema? Agora eu vou cultivar um pecado só porque é meu sobrinho, então vai deixar de ter lei quando for meu sobrinho, meu irmão e minha irmã? Não. E mandar embora não é matar a pessoa não, gente. É só dizer, olha, aqui nesse lugar aqui tem normas. Aí aqui você cumpre normas. Não quer cumprir normas? Não. Então você vive aqui. Aí aqui não tem normas. Aí você vive do jeito que você quer. Aí você paga suas contas, come, dorme na hora que quer. Aqui não. Então, zelar pelo testemunho interno e externo é um dever dos homens. Essa é uma decisão difícil? Lógico que é. Mas ela precisa ser tomada. E não é pela mãe, é pelos homens, tá? Pelos maridos, ok? Então, os maridos devem zelar pela relação da família deles com o Senhor. Eles não podem negligenciar ou se fazer de indiferentes nessa questão. Vamos adiantar rapidinho aqui. Pode passar aí, Otávio. Continuando. Nosso horário está chegando. Vamos lá. Pode passar mais um. Então, observando esses princípios gerais, o amor de uma forma mais prática, né? Já que Efésios 5:25 mandou que os homens amassem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, notem, o amor bíblico ele é um amor abnegado, tá? O que é que significa abnegado? É um amor sacrificial. Então, foi dado aos homens o dever de amar suas mulheres a ponto de morrer por elas. Lembra que é diferente das esposas. A esposa tem que amar o marido a ponto de viver para ele. Os homens têm que amar suas mulheres a ponto de morrer por elas. Um auxilia e o outro dirige. Um dá conselhos, o outro se sacrifica, tá? Então, os maridos precisam amar suas mulheres com amor abnegado, tá? Eles têm que se doar por elas. No verso 28 do texto de Efésios 5, o apóstolo Paulo disse que o marido deve amar a esposa como o próprio corpo, né? Então, aqui ele está fazendo uma referência a Gênesis 2:24, que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Então, todo bem que o marido fizer à sua esposa é como se fizesse a si mesmo. Então, ele tem que amar abnegadamente a sua esposa, porque isso repercutirá em bem para si próprio. Pode continuar, Otávio. No verso 29, o apóstolo Paulo disse que os homens devem cuidar das suas esposas, assim como cuidam de seus corpos. E ele usa dois verbos aqui, cuidar e alimentar, que envolve exatamente o cuidado com todas as áreas, física, emocional e espiritual.
dentro desse cuidar e alimentar, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 7, Pedro vai dizer o seguinte: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Tá? 1 Pedro 3, 7. Vida comum do lar com discernimento. Discernimento é a palavra para entendimento, conhecer as coisas e entender o seu funcionamento. Então, quando Paulo diz que o homem deve cuidar e alimentar da sua esposa, Paulo está dizendo o mesmo que Pedro diz, que os homens devem viver essa vida com esse discernimento. Ou seja, eles devem conhecer suas esposas tanto no sentido físico, emocional e também espiritual. É muito comum nos problemas matrimoniais, o relato dos esposos, é muito comum nesses problemas, percebermos que a causa do problema entre marido e mulher é porque os maridos esperam que as mulheres ajam como eles, como homens. Isso se dá porque não as conhece, tá? Não as conhece. Então, homens, as mulheres não agirão como nós. Elas agirão como mulheres segundo aquilo que Deus mesmo fez, como o Senhor as criou. Então, os maridos precisam conhecer suas esposas para que possam cuidar e alimentá-las nesse aspecto físico, emocional e espiritual. Então, maridos, vocês precisam, por exemplo, nesse aspecto aqui, o ponto que eu quero tratar é que os maridos precisam desenvolver compreensão com suas mulheres, compreender como elas agem, como elas pensam, o que elas sentem. Isso nos ajudará a amá-las como Cristo ama a igreja. Então, os maridos precisam conhecer o que alegra, o que aflige, o que abate, o que entristece as suas esposas. Um bom exemplo disso é a famosa TPM. Os maridos querem que a mulher continue, para aquelas que têm lá, né, um período mais agressivo, eles querem que elas continuem igual como no restante dos outros dias. Como elas não continuam, você tem discussões, brigas. Então, homens, conheçam suas mulheres, tá? Quando chega o período da menopausa, muitos casais passam por problemas nessa parte da vida. Por quê? Porque não conhece o que acontece com as mulheres, mudança hormonal, física, espiritual e por aí vai. Então, se os homens conhecessem melhor suas esposas, eles poderiam cuidar e alimentar delas nesse aspecto físico, emocional e espiritual muito bem. Bom, agora você combina tudo o que eu disse do verso 29 de Efésios 5, do texto de 1 Pedro 3, 7, com o texto de Colossenses 3, 19, quando Paulo disse assim: maridos, não tratem vossas mulheres com amargura. Por que ele disse não tratar com amargura? Não é meio ilógico? Ninguém vai andar tratando os outros com amargura. Mas por que ele fala não trate as mulheres com amargura? O que Paulo está focando é exatamente que pela falta do exercício do dever de amar as mulheres como Cristo ama a igreja, os maridos fatalmente amargurarão suas mulheres. Não precisa ser constante, né? Mas eles agirão de forma que trará amargura a elas em alguma situação da vida. Beleza? Então, maridos, conheçam suas esposas, tá? Bom, o nosso tempo terminou. Tá, 5 minutinhos e eu concluo. Vai lá, Otávio, pode passar. Aí. Pode passar tudo aí, por favor. Aí. Vá. Beleza, segura aí. Apenas uma pincelada sobre o que é o amor, tá? Então, nós já tratamos, quando eu falei das mulheres, nós já falamos que o amor, ele envolve atitudes, ações. Então, amor é dar e dar a si mesmo ao outro. Por isso que as mulheres amam seus maridos a ponto de viver para eles, e os maridos amam suas mulheres a ponto de morrer por elas. Então, amor é dar, não é receber.
Se você vive com alguém na esperança de receber, você está vivendo errado. Amor é dar, não é receber. Então veja, o conceito de receber atribuído ao amor, esse conceito é do mundo, não é da Escritura. Tá? Esse conceito não é da Escritura. O conceito de amar é dar. O amor é uma atitude que se expressa em algo real, que acontece de modo real. Em Efésios 5:25, Paulo disse: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Jesus se entregou pela igreja. Ele não ficou esperando a igreja dar alguma coisa a ele. Ele se deu à igreja. Então, o amor é uma entrega que é expressado em atitudes. Então, amar é dar, não é receber. Esse conceito de receber foi formado na nossa mente com a televisão, com os filmes, com novela, quem assiste, né, músicas e etc. Não sei se vocês já perceberam, mas os melhores filmes de romance é quando o amor acontece por acaso, não é? Você está andando na rua, de repente ele esbarra com alguém, se apaixona e vai viver feliz para sempre. Isso é uma mentira. Isso não acontece, tá? Não se pode amar quem não se conhece. Isso é mentira. Isso aí é uma falácia do mundo para se opor ao amor de Cristo pela sua igreja. Ok? É uma falácia. Essa ideia de se apaixonar por alguém que nunca se viu, isso é para mostrar que o amor está concentrado em sentimentos, não é? E isso não é uma verdade. Tá? Então, amor é dar e não receber, e o amor não acontece por acaso. Ele não está centrado em sentimentos, em desejos. Apenas para mostrar alguns textos que tratam sobre o amor à luz da Bíblia. Em Mateus 5:44, Jesus disse: amem os vossos inimigos. Então, o amor não pode fundamentar-se em sentimentos, porque geralmente o sentimento de uma pessoa que tem outra como seu inimigo não é de amor. Em Romanos 12, Paulo vai dizer, né? Se o teu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Então ele não disse assim, olha, se apaixone por ele, fique fazendo carinhos nele. Ele disse o quê? Socorra ele na necessidade. Isso é amor. Acabou. Mateus 22:37, Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda força e de todo entendimento. Como é que o meu entendimento, conhecimento, vai expressar sentimento para Deus? E como é que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Então, amor não se fundamenta em sentimentos. Amor se fundamenta em dar a si, ao outro. Tá? Agora, quanto mais eu conheço e me dou ao outro, aí sim, mais sentimentos dirigidos ou cheios de amor são atribuídos ao outro, são sentidos pelo outro. E esses sentimentos serão duradouros e genuínos. Mas o amor nunca pode ser estabelecido nos sentimentos, porque sentimentos são instáveis. Sentimentos são instáveis. Ok? Então, maridos, cumpram a sua tarefa de amar suas mulheres. Pastor, mas hoje eu estou sentindo vontade de esganar minha esposa. Pois é. Mas a ordem é, cumpra seu dever. Não esgane, perdoe. Ela precisa de algo? Faça algo que ela precisa. Funciona assim. Ok? Então, ame sua esposa. É assim que você governará sua mulher. Foi feita uma pergunta no livro, não é? Que fala do homem governar a casa, dominar a casa. Aí tem uma pergunta no livro que é muito engraçada, que é assim, como é que um homem vai dominar uma mulher? Não se domina a mulher, ele colocou, né? Nunca vi uma mulher dominada. Mas no final do capítulo ele diz, o homem dominará sua mulher quando amá-la como Cristo ama a igreja. Porque é assim que Cristo domina a sua igreja. Então não é com a força, mas é exatamente com as atitudes providas pelo Espírito de Deus e a palavra que os homens governarão o seu lar. Por fim, aqui é um quadrozinho para os homens, tá? Eu dei uma tarefa para as mulheres, tem que dar outra para os homens. Pode passar, Otávio, por favor.
Isso é um quadro de avaliação para os homens. Sou o verdadeiro cabeça do meu lar? Então, aqui é umas perguntinhas que vão nos ajudar a avaliar se nós estamos exercendo a liderança bíblica. Então, primeiro, sei o que acontece em meu lar todos os dias? Se você não sabe, não está governando bem a sua casa. Tá? Segundo, dirijo as coisas que acontecem em meu lar? Lembra, dirigir não é fazer, tá? Dirigir não é fazer, é acompanhar, é liderar. Estou guiando realmente minha família na direção que ela deve seguir? Então, no aspecto espiritual, para onde a sua casa está indo? Posso guiar meus filhos e minha esposa? Então, esse posso guiar eles me ouvem, eles me atendem, eles confiam em mim. Eu gozo, né? Já construí essa confiança por um amor bíblico para com eles. Então, muitos pais dizem, né? Ah, meu filho não me ouve. Aí o pessoal acha que o problema é o filho. Não, às vezes o problema é só o pai. Então, você guia seus filhos. Lembrando que aqui são para filhos que moram na nossa casa, né? Quem já casou, ou quem mesmo não casou, mas é de maior e mora fora, é outra história. Aqui é para aqueles que moram conosco, né? Estão debaixo da nossa responsabilidade. Amo realmente minha esposa, dando-me a ela como devo fazê-lo? Aliste duas maneiras como você faz isso, não é? Ou seja, coloque aqui 2 linhas com as suas palavras, como você se doa, se sacrifica por ela. Então tá lá as linhas. Cadê? Hoje é agora, no exato momento da avaliação, mas ele deve fazer periodicamente. Lidero minha casa com responsabilidade? Por quê? Porque tem gente que lidera de forma irresponsável. O óbvio agora é necessário, né? Muito bem. Aí você vai responder essas perguntinhas e vai chegar a uma avaliação. Chegou a uma avaliação, olha, eu preciso melhorar. Pode passar, Otávio, é o último slide aí. Então, você vai pegar esse quadro de avaliação, aqui tem 10 linhas, e você vai escrever o que você precisa mudar para governar a sua casa de uma forma amorosa, tá? Então, reconsidere seu padrão de vida, tá? E aí você vai colocar aqui embaixo o que você precisa mudar para amar a sua esposa e liderar a sua casa verdadeiramente, ok? Então aqui tem 10 linhas, você vai alistar 10 coisas que você precisa fazer e isso aqui será o seu pontapé inicial de mudança de vida para demonstrar amor verdadeiro à sua esposa. Tranquilos? Beleza? Dúvidas? Não, né? Então, homens, comecem amando suas mulheres em oração e mulheres comecem se submetendo aos seus maridos também em oração.